Fala pessoal do som, aproveitando essa grande oportunidade que Deus me abençoou muito de adquirir essas caixas do Sony M80D com preço bem bacana para vender os componentes com preço bem bacana, eu vou aproveitar para desmontar ela toda e poder te mostrar todos os componentes que ela possui, que no caso dessas duas caixas que são iguais, 3 alto-falantes, e também te mostrar como é a construção delas por dentro. Nisso, se você estiver precisando de alguma dessas peças, dessas caixas, é só me dizer aqui nos comentários qual você precisa, que eu te mando o link lá no Mercado Livre e na Shopee com preço bem abaixo do mercado, porque como eu disse, graças a Deus, eu consegui comprar elas com preço muito bom, então eu vou vender elas com preço muito bom. Dito isso, bora começar a desmontar o subwoofer, que no caso só tem um subwoofer. E depois a gente desmonta uma dessas duas para poder ver como ela é por dentro. Combinado? Então bora lá! E aí pessoal, já é interessante mostrando alguns detalhes que eu já estou encontrando aqui. Primeiro, não tem como desconectar o cabo do LED sem soltar esse acabamento aqui primeiro, porque, dá uma olhada, não tem por aqui, nem por lá. Tem um acabamento aí que é bacana, só que tem que desmontar é um ponto negativo. Outro detalhe é o seguinte, olha a quantidade de encaixe que ela tem. E aqui não está usando aquela tradicional cola azul, na maioria dos aparelhos eu vejo, tanto da Sony quanto de outras marcas. É uma cola branca, que também conecta no plástico, não só na madeira. O alto-falante eu gostei, está bastante preso. Dessa forma aqui, é o segundo aparelho que eu vejo assim. Como o outro foi de outra marca, eu não vou nem citar aqui não. Mas assim é bacana, dá a impressão, a sensação que está mais firme. Aqui, para poder soltar essa parte, eu tenho que soltar tanto os 3 daqui, quanto os 3 de cá, porque é uma parte inteira, tá vendo? Tem que soltar tudo. E aí, desmontando aqui, eu tava pensando o seguinte, aqui também tem parafuso, tá vendo? Será que essa caixa também servia para outro modelo Sony que não foi lançado aqui no Brasil? Tipo um modelo com 2 subwoofer, mais aquelas duas caixas igual, mais 2 caixas em cima, tipo 6 caixas? Será? Se você ficou sabendo alguma coisa desse tipo, comenta aqui, porque eu tenho curiosidade de saber, porque, dá uma olhada, essa caixa não é só para o Sony M80D não. Mas dito isso, agora vamos soltar aqui o LED, que para poder soltar mais fácil, eu soltei aqui a plaquinha, para poder desconectar aqui, ó. A gente desconectar aqui fica mais fácil, e aí eu já solto o alto-falante para a gente ver o tamanho dele. Desmontado o alto-falante, a construção dela como que é? Reforço nas 3 lateral, ali as conexões onde que passa. O material é aquele material que já era de se esperar, que farinha só de encostar. O duto tem uma certa proteção, mas não é lá muita coisa. Ele é até um tamanho significativo para poder dar mais pressão. E ali, o que eu sempre falo, pessoal, de ter tela de proteção nos dutos para evitar esse tipo de coisa. Ali tá parecendo criança que jogou aqui dentro, aí já junta com inseto e começa a acumular um monte de sujeira. Por isso que eu sempre friso de ter tela de proteção aqui nos dutos para evitar que inseto entre, criança joga coisa aqui dentro, mas enfim, faz parte, né? Vamos agora medir o tamanho do subwoofer. Que aqui, ó, por cima, a construção dele aqui é bacana, tem uma certa resistência, mas o interessante mesmo é a gente descobrir o tamanho do hino. Bora lá. E aí, sinceramente, devido às caixas de som que eu tenho desmontado ultimamente, não é nenhum preconceito, mas tendo base elas, eu esperei que o ímã do alto-falante de 10 polegadas dele fosse menor. Na largura, tá dentro de um padrão, mas na questão de espessura, nossa, tá bem grande. E ainda tem duto de resfriamento aí, ó. Aqui tá dando 119 milímetros, ponto 5. Dá mais ou menos 12 centímetros. Agora já de... Vamos tentar aqui. E aí tentando pegar cá embaixo, logo onde começa o ferrite, até cá em cima, ó, tá dando 39,9 milímetros. Dá 4 centímetros. Que como eu disse antes, me surpreendeu. A espessura dele é bem fora de um padrão que eu já venho medindo aqui no canal. Vou te mostrar a construção dele aqui por dentro, ó. Vou virar o alto-falante que fica mais fácil. Ó. E eu achei bem construído. O que você achou? Agora, vamos deixar ele aqui e vamos desmontar uma das duas para poder ver como elas são. E aqui, pessoal,
Eu tava virando ela, porque tem a conexão aqui, tanto do alto-falante aqui, quanto pro Twitter, e eu do LED aqui também. Parece que tá todo mundo junto aqui num só. Aí eu ia virar, que ia dar pra tombar, pra mexer legal, mas aí acabou que puxou e desconectou aqui. Tem um conector aqui, ó. Já desconectou de uma vez. Bom que já adiantou o processo. Vou soltar aqui agora. Vou soltar aqui também, pra gente poder ver. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar aqui, pra gente ver como é que é aqui. Depois que tiver desmontado aqui, aí a gente passa pra cá, mede daqui e finaliza, mostrando como é a construção dela e medindo esse alto-falante, beleza? É isso mesmo, ó. Aqui é a placa do LED, bem discriminada aqui pra ele, ó, R1080D. Engraçado que aqui é 4, né? Aí vem aqui, ó, já junta aqui, ó. E aí eu acredito que lá dentro deve juntar na parte de trás desse LED aqui, ó. Desse LED, por isso que é esse conector aqui, ó. Esse conector com 7. Mas vamos descobrir daqui a pouco. Vamos só terminar de soltar aqui esse alto-falante. A gente já solta aqui também. Mede eles dois. Depois a gente solta lá e mede ele e vê como é que é por dentro. Mais alguns detalhes. Olha que bacana. Vem com um acabamento em volta do alto-falante. Poderia ser preso direto no plástico aqui, ó, sem esse acabamento? Poderia, mas por aí você vê o capricho da Sony com seus aparelhos. Beleza. Vamos desamassar esse alto-falante aqui, ó. Tá fácil, olha lá. Tem acesso por aqui, ó. Vou colocar o dedo aqui, a gente já desamassa. Daqui a pouco a gente mede ele. E aqui, o Twitter. Soltei os conectores aqui, mas não soltei os parafusos. Vou soltar aqui para poder a gente medir. E aqui, ó, dá uma olhada. Aqui tá parecendo peça de moto, chicote de moto, que é desse jeito assim, ó. Esse monte de cabo. Aí, beleza. Bora agora soltar o Twitter aqui que eu esqueci. E a gente já mede ele e esse outro. E aí, pessoal, deu para dar uma desamassada legal. Não ficou 100% não, mas em vista do que tava, deu para desamassar bem. E aqui parece, ó, tá vendo aqui o desgaste no alto-falante? Parece que alguém foi tentar limpar aqui e saiu arrebentando tudo aqui. Mas enfim, não vou colocar ele assim pra gente medir não, porque senão vai amassar, porque ela, ó, tá vendo? Então, vamos colocar aqui pra gente poder medir. Olha o modelo dele aí, ó. Pera aí, deixa eu virar. Olha o modelo dele. Aqui o Twitter, além dos dois parafusos, aqui também é colado. Tá aqui. Ó, modelo dele. Bora começar a medir nele. E aí, de largura, 34,8. Vamos ver agora de espessura. 10,5, pessoal. Dá mais ou menos 1 centímetro. Vou mostrar aqui a construção dele. Vou soltar aqui. (59,8), que dá em torno de 6 centímetros. E aí aqui, pessoal, de espessura, dá quase 2 centímetros, 19 milímetros. E aí você deve estar pensando, nossa, mas é muito pouco. Mas na verdade, dá uma olhada aqui. O ímã é basicamente o alto-falante inteiro. Aí. Pro tamanho do alto-falante, é um grande ímã. A construção dele. Vou virar aqui para ver melhor. Deixa eu ligar o flash. Olha lá. É isso aí. Agora vamos desmontar aqui pra gente ver como é que é lá por dentro e poder medir. Aí falei várias vezes por alto do alto-falante e não percebi. Não pode elogiar mesmo não, né? Aí você vê. No alto-falante de 10 polegadas, como é que era a construção e como é que ele era preso. Aqui é só 4 parafusos. Tá firme? Tá, mas se lá precisa daquele tanto, fica aqui é só esse pouquinho. E aí? Mas deixando isso de lado, vamos desmontar. Aí, pessoal, o LED da parte de trás, ó, também é bem discriminado, que é pro M80D. E aí tem razão esse cabo C7 mesmo, porque aqui, ó, 3 aqui para esse LED, mais 4 que vem lá do alto-falante principal, aquele que fica lá na frente, aí dá 7, né? Aqui, a construção dela, temos um reforço ali. Esse reforço aqui que eu nunca vi dessa forma assim. Tem esse aqui, tem ele embaixo, ali atrás, vamos virar aqui. Tem mais um do lado de cá, ó, ali as conexão, e aqui, aos do outro. E aí, novamente, aí por que precisa ter telinha nos dutos para poder evitar esse tipo de coisa?
Aí aqui, pessoal, a construção dele, ó, tem uma certa resistência, mas já vi mais resistente. Vou mostrar aqui como é que ele é por dentro. Aproveitar que já tô com o flash ligado. Aí. Tem duto também. Olha o modelo dele. A aranha tá viva não, é o vento. Ah, tá viva não. Agora vamos colocar aqui em cima para ficar melhor para a gente medir. De largura, 92,2 milímetros, que dá quase 10 centímetros. Sinceramente, eu já esperava que fosse dessa forma mesmo, mais estreito, tendo em vista, como eu falei no começo do vídeo, as caixas de som da atualidade. Mas, sinceramente, de espessura, eu não imaginei que seria isso tudo. Aí aqui me surpreendeu. Vamos medir lá pra gente ver. E aí aqui, pessoal, deu algo em torno de 32,3, que dá algo em torno de 3 centímetros. Realmente me surpreendeu. Mas e você? Esperava que fosse assim? O ímã do alto-falante do Mini System Sony M80D? Que, como eu disse no começo do vídeo, aqui na descrição tem o link de todas essas peças que eu mostrei aqui no decorrer do vídeo. Caso você tenha interesse em alguma específica, é só me avisar. Caso não tenha mais aqui na descrição, é porque infelizmente eu já vendi e não tenho mais. E como eu falei antes, comprei com preço bom, bora vender com preço bom. E aí, se você quiser conhecer com mais detalhes o Sony M80D, eu já fiz alguns vídeos sobre ele, não assim desmontando a caixa, mas teste de potência, mostrando recurso, função. Dá uma conferida nessa playlist aqui que você vai conhecer em mais detalhes o Sony M80D.